amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando as manifestações que ocorrem no país. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações A gente continua na nossa série sobre vivendo acima da média, um protesto contra si mesmo, e a gente vai estudar um protesto de Deus contra o povo de Israel e que fez com que Jeremias lamentasse muito. E aí está o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, e é sobre ele que a gente vai estudar hoje. Vai ser um estudo meu sobre o livro, né? É um livro pequeno, então eu pensei a gente estudar um pouquinho sobre esse livro de Lamentações, né? A gente conhece tão pouco sobre alguns livros do Antigo Testamento, não é verdade? Então eu pensei a gente fazer uma análise sobre ele e no final encerrar analisando o coração do livro, que é Lamentações capítulo 3. Então vamos começar lendo Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 19, só para iniciar a mensagem. Depois a gente vai passear um pouco sobre todo o livro. Diz assim, Lamentações 3,19: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Amém, gente? Gente, Lamentações é um livro muito atípico nas Escrituras e é um livro muito artístico também. Né? Você vai achar, nossa, Tiago, onde é que está a arte desse livro? Na verdade, Lamentações é um gênero que significa que pode ser considerado uma composição literária ou poética feita em momentos de luto. Então, Lamentações pode ser chamado um gênero literário, certo? São as lamentações, e essas lamentações são as lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações, gente, ele tem 5 capítulos. E se você acompanhar comigo, quantos versículos tem o capítulo 1, gente? Vê aí. 22. Nossa, tem gente que é rápido demais. O capítulo 2 tem quantos versículos? 22. O capítulo 3 tem quanto? Rápido? Sei que ia ter aquele que ia chutar. 22, 3 vezes. O capítulo 4, 22. E o 5? 22. O livro de Lamentações, gente, ele é formado por 5 lamentações, 5 capítulos, onde o capítulo 1, 2, 4 e 5, ele possui 22 versículos, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. O capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 é um acróstico. Vocês se lembram o que é acróstico? Acróstico é quando eu pego uma palavra base, tipo amor. Aí eu faço versos que começam com A, depois com M, depois com O, depois com R. Vocês se lembram, né, dessa aula de português? Pronto. Então, olha que lindo. O capítulo 1, o primeiro verso
em hebraico, logicamente aí está em português, você não vai conseguir ver a beleza desse livro inteiro. Esse livro, gente, é uma poesia sobre a dor. Né? Então, começa com a letra com Aleph e termina com Tal, que seria o T, né? O A e o T. Então, cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico. O capítulo 3, ele faz isso 3 vezes. 3 vezes. Por isso que são 66, 22, 22, 22. Você vai dizer, Tiago, por que Jeremias chora por uma determinada razão? E eu vou explicar depois porque Jeremias faz isso. Mas porque ele faz dessa forma? Era muito comum nos judeus eles memorizarem as escrituras. Então, normalmente, quando os profetas escreviam, escrever um acróstico, escrever dessa forma, era uma forma de memorizar toda a dor daquele momento. Sabe, é como se você escrevesse todo o sofrimento que você está passando e depois aí você escreve de uma forma bem criativa, bem lúdica, né, sobre a dor e depois você passa para o seu filho. Toma, meu filho, agora decore tudo que eu passei, porque você precisa entender por que eu sofri. Você precisa ver quanto eu sofri e depois entender por que eu sofri, para que você não viva isso também. Então, Jeremias escreve de forma literária ou de forma poética para que as pessoas possam entender e possam memorizar e decorar esse momento, gente, que foi um momento de maior dor no povo de Israel. Né? Tem uma outra interpretação que a gente pode falar também. Ele escreve começando com a primeira letra do alfabeto e terminando com a última letra no alfabeto. Lembre que ele está falando aí sobre dor, sobre sofrimento, mas ele escreve assim para chegar no fim e dizer, olha, não tem mais palavras daqui para frente. Não existe mais letras para escrever aqui para frente. É como se ele estivesse dizendo, chore, lamente, esperneie, faça birra com Deus, faça o que for, mas vai ter um momento que você vai ter que parar de falar e você vai ter que começar a agir. Porque até o luto, gente, tem tempo para terminar. Até o momento de luto, tem uma hora que as palavras vão ter que cessar, porque aí você só vai ficar repetindo a mesma coisa e você vai ter que se levantar e voltar a agir. Foi o que Jeremias precisou fazer. Vamos entender o contexto para perceber tudo isso. Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Gente, esse momento histórico é um momento onde Israel ele sofre com o cativeiro da Babilônia. Então, por que Israel que tinha um rei, tinha seu direito, sua justiça, seus reinos, sua terra, seu povo, sua legislação, enfim, era um Estado. Só que ele foi tomado pelos babilônicos. E aí eles começam a viver em cativeiro. Note que Israel só voltou a ter uma terra, gente, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, por causa do pecado de Israel, ele foi disperso. Né? Ele viveu outros momentos de cativeiro, voltou para a terra, mas enfim, depois foi dominado pelos romanos, mas os judeus só conseguiram voltar para a sua terra depois da Segunda Guerra Mundial. E isso tem um fator escatológico muito forte. Né? Se a gente for estudar Apocalipse, a gente vai entender direitinho isso. Mas esse momento foi um momento onde Israel teve suas terras tomadas. Por quê? Olha o versículo 8, o que é que vai dizer, do capítulo 1. Jerusalém cometeu graves pecados. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Israel viveu momentos de muita luxúria, viveu momentos de muita riqueza. Então ela nunca imaginou que o seu Deus deixaria que ela fosse tomada. Israel, que tinha o seu grande Deus, o seu Deus todo-poderoso, o único Deus, como seu Senhor, que viu esse Deus abrir os mares, que viu esse Deus fazer tantos milagres, os livrar dos egípcios, enfim. Israel não imaginava que Deus poderia dar e Deus poderia tirar. E aí Israel se entregou ao pecado. Israel aqui, gente, é chamado como a viúva do versículo 1.
Israel é chamada como uma mulher, uma viúva que tinha tudo, mas que perdeu o seu marido e perdeu os seus filhos. Israel aqui se prostituiu com outros deuses, Israel se entregou aos pecados. E por Israel ter se entregue, ter se afastado de Deus, Deus tirou tudo de Israel. As lamentações de Jeremias, gente, são as lamentações de um homem que viu o próprio Deus tirar as bênçãos do seu povo pelo pecado do seu povo. E aí, se a gente for ver a sequência do livro, o capítulo 1, ele vai falar todo sobre a devastação de Jerusalém. A cidade, gente, foi destruída. Os muros da cidade foram destruídos. Um tempo depois, o templo de Deus foi destruído. A cidade inteira foi destruída. Eles viveram um momento de tanta fome, gente, que as mães precisaram matar seus próprios filhos e se alimentar deles. Da fome que esse povo passou, do sofrimento que esse povo viveu. Na verdade, essas mulheres, elas começaram a cultuar deuses que tinham práticas canibais. E elas começaram a se entregar a esses deuses e se alimentar dos seus próprios filhos. Olha a que nível a prostituição dessa mulher Israel. E aí foi a partir disso que Deus retirou as bênçãos do seu povo. Então o capítulo 1 vai falar sobre toda a destruição de Jerusalém. No capítulo 2, aí está o centro da causa. O capítulo 2, ele vai dar a causa dessa devastação. Ele vai falar sobre a ira de Deus. Versículo 1 do capítulo 2. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Gente, Israel pecou. E Israel conseguiu deixar Deus irado. É estranho dizer isso, né? Na verdade, o cerne dessa pregação é a gente entender que Deus é graça, que Deus é amor, que as misericórdias dele duram para sempre, mas que isso não exclui, gente, as consequências que Deus coloca sobre a nossa vida quando nós pecamos. Vamos entender um pouquinho sobre essa ira de Deus? Vamos abrir Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deixa eu parar um pouquinho e explicar o que seria essa ira. A gente entende muito ira como uma coisa, uma reação humana descontrolada, fora da razão, não é verdade? A gente diz, essa pessoa ficou chateada. Quando ela sai de si e pratica alguma coisa mais irracional, a gente diz, ela está irada. Então, é muito difícil a gente entender a ira de Deus, porque é como se eu estivesse aqui, né, e Deus estivesse, não, vá meu filho, meu filho, está errado, meu filho está errado, meu filho está errado. Já imaginou Deus fazendo isso? Cai um raio aí nesse danado aí, ver se ele para de fazer isso. Não, gente. A ira de Deus aqui não é uma reação irracional de Deus. Na verdade, a ira de Deus é uma reação de sua própria santidade contra o pecado do homem. A ira de Deus é um sentimento que tem que surgir no coração do Senhor pelo fato de Deus ser santo. E por Deus ser santo, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E a Bíblia vai falar algumas vezes sobre a ira de Deus, que é um sentimento de Deus contra o pecado humano. A ira de Deus contra o pecado humano. E isso é muito importante a gente falar, porque Israel, pela graça de Deus, muitas vezes, negligenciou as consequências do seu pecado. Muitas vezes, os judeus se esqueceram que Deus, ele também age com justiça. Deus é justiça, Deus é justo, Deus é santo. Então, Deus não pode tolerar o pecado, gente. Por isso que a ira de Deus é revelada, sim, contra toda impiedade e injustiça dos homens. Versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Gente, isso é tão sério que Paulo está dizendo aqui que os homens que não conhecem a Deus, os homens que não encontraram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, até eles são indesculpáveis pelos seus pecados.
Porque você vai dizer, mas como é que ele vai ser culpado pelo pecado se ele não conheceu a Deus? Paulo vai dizer que todos os homens podem conhecer a Deus pelas coisas que por Deus foram criadas. Então você pode olhar para o mar e dizer, não, existe algum Deus e esse Deus é todo poderoso. Você pode olhar para o céu e dizer, nossa, que beleza, existe algo acima de mim. Então Paulo vai dizer que os atributos de Deus são reconhecidos pelas coisas que o próprio Deus fez. Então, os homens que não conhecem a Deus são indesculpáveis pelos seus pecados. Aí eu pergunto, se os homens que não conhecem a Deus são indesculpáveis pelos seus pecados, imagina os que conhecem a Deus. Imagina os que entregaram sua vida a Jesus Cristo, que conhecem as Escrituras. Que conhecem não apenas uma revelação geral de Deus, que é a revelação dada por Deus pelos céus e pela terra, mas conhecem a revelação específica e salvífica de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, e aqui ele está falando da idolatria. Versículo 24. Por isso, preste atenção, a ira de Deus, olha só, a ira de Deus, ela se manifesta de forma positiva, ou seja, de forma afirmativa, ativa, quando Deus, por exemplo, permite que o povo de Israel seja exilado, ou quando Deus permite alguma coisa na vida do cristão. Mas a ira de Deus também se manifesta de forma passiva. Em que momento? Olha o que acontece no versículo 24. Por isso Deus os entregou. Quer pecar? Vai pecar? Então peque. Deus os entregou. É a ira de Deus feita, acontecendo de forma passiva. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou à ira de Deus, a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E aqui Paulo está falando sobre a homossexualidade. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 28, ele vai falar de forma geral. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam das coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sobre essa sociedade, gente, existe a ira de Deus. E sobre as pessoas que se entregam a tudo isso que foi falado, existe sim a ira de Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E isso vai ser falado em Lamentações 2. O que é que acontece, gente? Na verdade, apesar das muitas palavras do Senhor para aquele povo insistiu em desobedecer a Deus. Apesar das muitas palavras, gente, sobre arrependimento, as muitas palavras de exortação, aquele povo quis continuar no pecado. Porque o problema, gente, não é quando um cristão ele cai. É um problema, lógico. Mas isso é uma coisa que todos nós estamos passivos, isso é uma coisa que pode acontecer, enfim, que isso não está diminuindo o mérito. Mas o que eu quero dizer é, o grande problema do povo de Israel, e que às vezes é o grande problema na nossa vida, não é quando a gente cai, é quando a gente insiste em cair.
É quando a gente ouve a palavra de Deus, entende que está errado, lê as Escrituras, sabe que aquilo não é certo, mas a gente insiste em praticar. De dia desse eu estava dando aula, e faz um tempinho, e eu lembro que eu falei sobre um determinado pecado, e aí depois a menina veio conversar comigo pessoalmente. E aí eu fiz, olha, isso é pecado, isso não pode e tudo mais. Aí ela fez, não, Tiago, mas eu não vejo lógica nisso ser pecado. Eu fiz, olha, minha irmã, mas a Bíblia está aqui, é clara, fala sobre isso e isso. Aí ela fez, tá certo, vou continuar pecando. Porque eu acho que a Bíblia não tem razão de fazer uma coisa dessa. Na verdade, gente, o grande erro do povo de Israel, o que gerou essa grande medida, essa medida drástica do Senhor para sarar o povo de Israel, foi porque o povo de Israel sabia que estava em pecado, mas continuava em pecado. É um povo de coração duro, gente, é um povo de ânimo dobre. É um povo que se entrega aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, sabe que a sua vontade está errada, sabe que está seguindo o desejo do seu coração e não a vontade do Espírito Santo, mas continua em pecado. Sobre essas pessoas existe a ira do Senhor. Porque o grande erro, e é quando a gente lê Romanos, Paulo vai falar muito sobre isso, entenda, Paulo é o profeta que mais falou sobre graça, mas ele começou falando sobre graça, falando sobre o quê, gente? Sobre a ira de Deus. Porque muitas vezes quando Paulo falava sobre graça, o pessoal dizia, então quer dizer que Deus me perdoa? Quer dizer que se eu pecar, Deus depois me perdoa e eu não preciso pagar nenhuma oferta, eu não preciso fazer nada, eu não preciso pagar nenhuma penitência, Deus me perdoa? Aí Paulo vai dizer, Deus perdoa. Deus perdoa. Não perdoa, gente? Eu adultero, depois que eu adultero eu me arrependo de todo o coração, faz Deus me perdoa. Deus não vai me perdoar? Vai me perdoar. Minha família vai continuar da mesma forma, eu vou receber consequências pelo meu pecado. Vou receber grandes consequências sobre o meu pecado. Não confunda a graça de Deus em perdoar os nossos pecados com a ira de Deus sobre o nosso pecado e as consequências que isso traz sobre a nossa vida. Não confunda as duas coisas. Não enxergue Deus apenas com uma perspectiva de uma graça que não se importa com o nosso pecado e de uma graça que não liga para as coisas que fazemos que vão contra a vontade do Senhor. Não confunda isso. Não pense que Deus é omisso com mentira, com inveja, com tudo isso que Paulo falou. Não pense. Deus, Ele perdoa a quantidade que for dos seus pecados a partir de um coração arrependido e contrito ao Senhor. Agora, não pense que Deus será omisso no que se refere às consequências daquilo que nós fazemos. Um dos grandes problemas, gente, é porque a primeira coisa que acontece é que as pessoas começam a se afastar de Deus. Começa a se afastar de Deus. O pecado começa assim. Se afastando de Deus, sabe? Você ia para o culto, para de ir. Não que deixar de vir um dia para o culto, você está em pecado por isso, mas não vamos ser religiosos e achar que a gente vai criar um padrão aqui, não. Mas você sabe o que é afastado de Deus e você sabe hoje se você está afastado de Deus. A primeira coisa que acontece, gente, é que a gente se afasta de Deus. A segunda coisa é que a gente começa a esquecer Deus. Sabe, você começa a esquecer. Você começa a esquecer dos valores de Deus sobre a sua vida, você começa, sabe? E o último passo é quando você começa a desprezar Deus. É quando você sabe que está distante, sabe que esqueceu o Senhor na sua vida, mas você persiste em esquecer. Esse é o momento onde a gente despreza as coisas do Senhor. Dizimar, eu não. Vou dar meu dinheiro para o pastor, para a igreja. Né? Não, estou precisando pagar uma conta, não sei o quê, enfim. Ir para a igreja, não, isso não precisa não. Eu posso ser crente sozinho, dentro de casa, sem ninguém. Né? Eu sou um super crente, um super homem do Senhor. Né? Todo mundo na igreja é pecador, eu não sou. Sabe? Você começa a desprezar as coisas de Deus, você começa a desprezar seu ministério, você sabe o que tem que fazer, você sabe o seu chamado, mas outras coisas começam a lhe cegar, sabe? Outras coisas começam a ser mais importantes do que o Senhor. Dia desse eu estava fazendo um aconselhamento com um cara, aí eu fiz, rapaz, cadê você? Você está sumido. Aí ele fez, Tiago, é porque eu resolvi focar nisso. Eu resolvi focar em uma área da minha vida. Aí eu fiz, sim, mas o que isso quer dizer? Ele fez, não, isso quer dizer que eu desisti de ir para a igreja, desisti de ir para os ministérios, desisti de tudo, porque agora é só uma fase que eu vou focar aqui.
Eu falei, está errado. Porque nessa história de eu vou largar tudo e vou focar aqui, você começa a esquecer Deus e você começa a se afastar de Deus. E já você vai começar o quê? A desprezar Deus. Está errado, gente. O foco da nossa vida sempre tem que ser quem? O Senhor. E mediante a minha vida focada, direcionada totalmente ao Senhor, aí eu faço outras coisas. Mas minha vida com Deus, o chamado de Deus para a minha vida, gente, isso nunca pode se afastar de mim. Porque nós nos afastamos de Deus, depois esquecemos Deus e depois desprezamos a Deus. Então, qual foi a causa de todo esse sofrimento de Israel, gente? O pecado. O pecado de Israel. Deus não quis fazer isso sobre o povo. O povo se comportou de uma forma que mereceu isso na vida deles. Né? Algumas vezes as pessoas fazem, Tiago, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu faço, não é Deus que está fazendo isso com você, foi você que fez isso com você. Deus só está lhe ensinando. Deus só está fazendo você aprender para você não fazer de novo. Quem fez isso na sua vida foi você. Quem fez isso aqui no povo de Israel, quem fez todo esse sofrimento, quem causou todas essas lágrimas, gente, foi o povo de Israel. Deus só quis ensinar o povo de Israel para que ele não fizesse isso depois. Aprenda isso, entenda isso, coloque isso no seu coração. Muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, muitas pessoas estão frustradas com a igreja, frustradas com promessas que Deus fez. Na verdade, muitas das coisas que nós passamos em nossa vida, gente, são consequências dos nossos atos, são consequências dos nossos pecados. O casamento frustrado que você vive hoje foi consequência da sua decisão. Às vezes você não ouviu a Deus e agora você está aprendendo com isso. E aí a gente vai para o capítulo 3 de Lamentações. Capítulo 3 de Lamentações, ele começa falando sobre todo o problema que Israel está passando. Ele começa falando sobre toda a devastação de Jerusalém. No capítulo 2 ele diz a causa, só que no capítulo 3 ele diz, mas Deus, Tu és misericordioso e as Tuas misericórdias não têm fim. No capítulo 4 ele faz um resumão. É meio síntese, é meio tese, antitese, aí ele faz a síntese. Né? Ele faz a síntese no 4º capítulo. Ele meio que retoma tudo. E aí ele retoma tudo para no capítulo 5 ele encerrar dizendo, Deus, eu sei que a culpa foi minha, olha tudo que eu estou passando, mas as Tuas misericórdias não têm fim. E sabendo de tudo isso, Deus, restaura a minha vida. Restaura, restitui, se for da Tua vontade, aquilo que eu perdi por causa dos meus atos. Capítulo 5, a partir do versículo 18. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Olha que lindo. Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para Ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Aí ele termina o versículo 22. A não ser que já nos tenha rejeitado completamente e a Tua ira contra nós não tenha limite. Olha que coisa profunda, gente. Eu vou tentar falar sobre isso. Eu preguei em Campinas nesse domingo, eu estava viajando de carro com minha esposa e estava chovendo muito. E estava chovendo muito, gente. E aí a gente já tinha visto 3 acidentes. Aí eu falei, rapaz, depois disso tudo vamos orar, né, amor? Porque a gente só ora depois do problema, né? A gente esquece de orar antes. Amor, vamos orar. Aí a oração foi, Deus abençoe essa viagem, que a gente não sofra nenhum acidente, que a gente chegue bem, volte bem, que esse carro não derrape, que eu não tenha nenhum arranhão, não sei o que, tal, me protege, guia, não sei o que. Aí no final ficou no meu coração, mas que seja feita a Tua vontade, né? Aí eu encerrei a oração, antes disso. Eu sou doido? Aí lá em casa é assim, se eu oro, meu amor diz o amém.
ela encerra a oração. E se ela ora, eu digo amém. Né? Aí a gente fica brincando, ora tu, não, ora tu, eu que dei a ideia e tal, tal. É um casal de muita oração, pelo que você está vendo. Brincadeira, mas graças a Deus e a minha esposa, ela sempre lembra disso. E ela faz, amor, vamos orar, né? Aí eu fiz a oração, aí quando eu terminei a oração, eu fiquei esperando dela o amém, né? Aí ela fez, mas que seja feita a tua vontade. Amém. A esposa sabe articular, né? É muito difícil, gente, quando a gente está num momento de muita lágrima, sabe, de muita dor. Note que Jeremias escreveu um capítulo falando sobre todo o seu sofrimento, depois um capítulo de arrependimento, reconhecendo todo o seu pecado, depois um capítulo falando sobre a misericórdia de Deus, que não tem fim, depois ele resume tudo no 4, para no 5 ele clamar por restauração, mas ele termina o último versículo do livro dizendo o quê? Mas Deus, que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque, gente, talvez pecados que você cometeu na sua vida vão gerar consequências que não vão ter mais restauração. E aí você vai ter que entregar tudo isso a Deus e dizer, Deus, olha, eu estou chorando, eu estou sofrendo, eu entendo que foi um erro meu, restaura, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Porque, gente, tem coisas que nós conseguimos destruir para sempre. Tem a história de um cara que eu gostava muito, gosto muito dele, eu acho que vocês se lembram de Caio Fábio. Vocês se lembram de Caio Fábio? O Caio Fábio foi um dos maiores pregadores evangelistas do Brasil e ele adulterou e com esse adultério acabou que hoje ele ainda pastoreia, se casou por uma segunda vez e mantém seu ministério, mas... E aí você lendo a biografia de Caio Fábio, ele diz, gente, não achem que eu caí no adultério, não. O adultério foi quando eu já estava desprezando as coisas de Deus. Aí ele diz o dia que ele se afastou de Deus, o primeiro passo, se afastar de Deus. Caio Fábio diz que lotou o Maracanã de pessoas para ouvi-lo pregar. Isso acontecia muito, tinha as cruzadas de Billy Graham e tinha as cruzadas também de Caio Fábio. Então, Caio Fábio fez essa cruzada e lotou o Maracanã. E ele diz que ele caiu nesse dia. Como? Ele disse que estava subindo, o Maracanã lotado, e disse que quando ele deu o primeiro passo, sabe quando você vem subindo numa arquibancada assim? Eu joguei muito futebol, entrei muito no Maracanã. Você vai dando uns passos subindo assim, você vai vendo o estádio, né? Você vai saindo de baixo para cima. E aí ele disse que quando deu um passo, que ele viu assim, o Maracanã lotado, ele disse uma frase, ele pensou uma frase. Deus precisa de mim. Ele diz que caiu nesse dia. Daí, gente, foi orgulho, daí foi achar que era mais importante do que o Senhor, foi achar que o seu ministério estava pautado na sua inteligência e não na presença de Deus. O adultério, no adultério ele já tinha caído há muito tempo. O que esse homem foi, e quem era do templo? Levanta a mão só para eu saber. Vocês se lembram quem era Caio Fábio, né? Caio Fábio era conhecido no Brasil inteiro. Caio Fábio falava para a Globo, para o Jornal Nacional, antes de existir essa rixa tão grande entre evangélicos e Rede Globo, enfim. E ele caiu que hoje ninguém mais sabe quem é Caio Fábio. E é um ministério, gente, belíssimo, que ele destruiu com o seu pecado. E eu lhe digo, não teve volta. Não teve volta. E eu digo isso com muita tristeza porque eu fico pensando em quantas coisas nós estamos destruindo para sempre em nossa vida. Quantas coisas a gente está jogando fora, para sempre em nossa vida. Olha, vai ser feita a vontade de Deus, pode ser que tenha restauração, mas pode ser que não. E Jeremias sabia tanto disso, gente, que encerrou o livro dizendo isso. Deus, mas que seja feita a tua vontade, porque possa ser que tenha sido eternamente que a gente tenha perdido isso do Senhor. Pense, Deus, será que eu tenho desprezado as tuas palavras em alguma coisa? Será que eu tenho me afastado de ti em algum momento? Pense nisso, gente,
para que a gente não venha sofrer consequências eternas, consequências que vão durar até o resto das nossas vidas, pelos erros que nós cometemos. Agora que a gente já entendeu um pouco o esboço de todo o livro, na verdade, a gente vai estudar o que é o texto-chave do livro. O capítulo 3, então, é um capítulo que, após falar sobre as devastações de Jerusalém e após falar sobre a causa que foi o próprio pecado, Jeremias ele se recorda de uma coisa, ele fala sobre uma coisa e é um dos versículos talvez mais lindos das Escrituras. Talvez muitos de vocês, com certeza todos vocês já conheçam. Ele vai dizer o seguinte, olha, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele está falando aqui do seu momento de luto, gente. Ele está lembrando aqui das desgraças da vida, né? Ele está falando aqui dos momentos em que ele sofreu, ele está falando aqui dos momentos de luto, ele está falando aqui dos momentos de lágrima. Ele está falando aqui, gente, de algo que a gente se recorda sempre, preste atenção. A gente lembra sempre daquilo que nos faz chorar. É muito fácil trazer à memória aquilo que nos faz chorar, a gente vive disso. Até porque tem gente que vive pensando em desgraça, né? Tudo na vida dele é ruim, na vida dos outros é bom. Quer jogar a grama do vizinho, né? Tudo não, foi comigo, vai ser ruim, vai dar errado. Tiago, tem um negócio na minha vida, Tiago, que veio para mim vai dar errado. Minha mãe diz isso. E eu repreendo ela toda vez. Minha mãe, bichinha, vai comprar um carro, compra um carro usado, vem com um problema. Compra um celular, o celular vem faltando alguma peça. Né? Quando a gente era criança, tinha aquele patins que tinha 4 rodas. Aquele chegou em Patos, ano passado. Brincadeira. Mas a gente via agora aonde era esse patins que era 4 rodas assim. Qual é o nome desse patins? Tá. Tanto faz. Então, era esse patins de 4 rodas assim. A mãe traz um patins, compra esse patins. Aí um primo foi para São Paulo, não sei o que, levou para Patos. Eu estava fazendo, acho que um dos primeiros empates até esse patins. Quando o patins chega, 2 pés direitos. Aí minha mãe fez. Manda isso de volta para São Paulo. Quando ele chegou de volta, a rua todinha já tinha e eu fiquei lá chupando o dedo. E o que é que eu estava falando? Sim, aí eu lembro nesse dia que minha mãe disse essa frase, sabe? Eu não sei o que é isso na minha vida, que para mim tudo dá errado. Tem gente que é assim. Aconteceu comigo, dá errado. Se fosse com fulano, que nem crente é, dava certo. Comigo dá errado. Eu tive uma fase, eu já contei isso uma vez em uma pregação aqui, mas eu vou contar bem rápido. Eu lembro que eu fazia muito concurso, né? Eu fui especialista em concurso, eu devo ter feito aí uns 36. Eu não passei em nenhum. Então, estou para escrever um livro aí, como não passar em concursos e vestibulares. Isso é muito bom. 36 técnicas de como não passar. E eu lá servindo ao Senhor, 7 anos de namoro. Aí o Senhor, faz eu passar num concurso para eu casar, Senhor. Me ajuda a passar nesse concurso que eu quero casar. Aí só um amigo meu da sala foi fazer. Já tinha virado 3 carros durante o curso, bebo em festa. Tu acha que ele sofreu alguma coisa? Desgraça só acontece comigo, né? Aí eu sei que a gente foi fazer um concurso, que era assim, o concurso, gente. Era o concurso assim, eu tinha condições de passar, eu tinha estudado muito. Né? Eu não sei o que acontece, mas tinha estudado muito. E aí eu me lembro que esse meu amigo, aí eu virei a madrugada estudando, né? Aí esse meu amigo virou a madrugada numa festa. Foi bêbado fazer a prova. Pois ele passou, eu não passei. Ou seja, ele bêbado é mais inteligente do que eu sóbrio. Mas quando eu orei a Deus, eu orei nesse nível. Eu falei, Deus, obrigado, viu? Era tudo que eu precisava para minha autoestima. Quer dizer que ele, ímpio, pecador, não sei o quê, com ele é tudo bom, comigo é tudo ruim. Aí, gente, foram uns 6 meses. Eu ia fazer uma prova, eu pensava, não, mas eu não passei naquele concurso, mas eu não sou bom, mas Deus não quer que eu passe. Deve estar acontecendo alguma coisa, não sei o quê.
Só para dar um ponto final nisso, eu entendi, Deus me queria em outra área completamente diferente, entendeu? Então era esse momento de dificuldade que eu vivi na minha vida, depois eu entendi por quê, Deus não me queria ali. E que bênção que Ele não me quis ali. Porque hoje eu estou aqui, estou na escola, enfim, e é o lugar que Ele me queria, eu estou muito feliz. Mas eu precisei ir para 36 cativeiros, entende? Só que com isso eu aprendi, mas a grande dificuldade é porque se eu tivesse fechado meus olhos para o Senhor e ficado observando somente o quê? Os 36 problemas, eu ia ficar lembrando só disso, lembrando só disso, lembrando só disso. Só que olha o que é que o profeta faz. Lembrei da minha aflição, do meu delírio, lembrei da minha amargura, lembrei do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, olha aqui, gente, coisa linda. Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Tem outras versões, né, que dizem, trago à memória aquilo que me dá esperança, não é isso? Trago à mente. Deus, olha, isso aconteceu errado. Ano passado deu errado também. Mês passado, Deus, eu cometi isso. Eu fiz isso de errado que te desagradou. Mas, Deus, eu sempre me lembrarei de Ti, Senhor. Preciso trazer à mente, Deus, aquilo que me dá esperança. E o que é que me dá esperança? Versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor. O grande amor do Senhor nos dá esperança. É que não somos o quê, gente? Consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus não nos traz, gente. Deus não nos esquece. Deus nos ensina. Deus é fiel, nós que somos infiéis. Mas Deus, a sua fidelidade dura para sempre. Deus sempre vai ser fiel conosco. Gente, se Deus fosse nos destruir e fazer conosco tudo que a gente merecia, já imaginou? Só que o profeta vai dizer, mas as tuas misericórdias não têm fim, porque elas se renovam a cada dia. É como, gente, é muito poético isso. O livro é todo poético, mas isso é muito poético. É como se a gente dormisse, sabe, numa sensação de um novo dia, ou de um novo momento, ou da possibilidade de acordar e ver o sol nascer e ver, olha, Deus quer me dizer algo com isso. Deus está, gente, todos os dias renovando sua misericórdia para conosco, sabe, as suas misericórdias não têm fim, o seu amor dura para sempre. A gente precisa ter isso em nossa mente, mas a gente não pode ter isso em nossa mente para trazer licenciosidade para o nosso pecado. A gente não pode trazer isso à nossa mente para que isso nos faça persistir no pecado. A gente precisa ter isso em nossa mente para saber como Deus é bom, como Deus é fiel e como nós somos infiéis para com Ele. Isso, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, porque a cada manhã eu preciso acordar e dizer, Deus, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado. Porque apesar da gente ficar lembrando sempre dos problemas, e eu vou usar essa palavra que eu gosto de fazer o contraponto dela, apesar da gente ficar pensando sempre nas desgraças, a gente precisa pensar todo dia na graça. A gente precisa lembrar todo dia da graça de Deus sobre a nossa vida, porque se as misericórdias do Senhor se renovarem nessa manhã, é porque você tem mais uma manhã de vida. E isso, gente, é graça. Se você acordou em mais uma manhã, é porque você tem saúde, você acordou na sua cama, gente. Isso é a graça de Deus. Saí de casa agora, estava no jornal, pessoas tendo filho no sofá de um hospital. Pessoas doentes no chão de um hospital e Deus nos deu a graça de ter um plano de saúde. Ou de termos saúde. Isso é graça, gente. Isso é a graça de Deus que se renova a cada manhã. É Deus dizendo, toma meu filho, eu estou te dando esse dia saúde, estou te dando mais um dia para você converter seu coração, para você mudar de atitude, para você ser transformado. Então, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Vamos ler o versículo 31. Porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza
mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Gente, uma vez eu trabalhava, no tempo da graduação ainda, eu fazia direito à tarde e trabalhava na casa de recuperação da Cidade Viva à noite. Eu ia lá, fazia parte de estudo bíblico e tal, e eu dormia lá. E eu morria de medo, né? Porque era tudo escuro. Mas assim, às vezes eu passava umas noites muito maravilhosas. E teve um dia que eu conheci um menino dependente químico. E a gente falando sobre salvação e tudo, ele contou como foi a salvação dele e como ele chegou lá na casa de recuperação. Preste atenção. Ele disse que já tinha caído na droga várias vezes e tinha pecado várias vezes. Aí voltava para o Senhor e depois se afastava do Senhor. Aí disse que uma vez ele estava aqui, saindo do Bessa e indo para Intermares. Não tem esse limite entre João Pessoa e Cabedelo, tem muito mato, não é assim, que é bem escuro. Ele disse que estava indo a pé com um amigo, também usando droga. E aí disse que veio um inimigo dele, né? Alguém que tinha alguma rixa com ele, que eu não me lembro bem porquê, mas disse que quando ele viu esse cara, ele pulou e estava muita lama. E ele caiu ali naquela lama e ficou mergulhado debaixo da lama. O cara viu o amigo dele, pegou o amigo dele, começou a arrancar dedo por dedo. Começou a arrancar dedo por dedo, extremidades, mão, e depois matou. E ele dentro da lama. E aí ele disse que chegou em casa, angustiado e sabendo que ele teria passado pela mesma coisa se não tivesse ali. E aí ele disse que foi passando, viu a Bíblia aberta. A Bíblia da casa dele aberta. E a Bíblia estava aberta no Salmo 40. E aí ele disse que foi passando assim, viu a Bíblia, e aí foi ler. E a Bíblia estava escrito assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como os sábios, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e meu coração perdeu o ânimo. Agrada-me, Senhor, em libertar-me. Ele que era dependente químico. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Não te demores. É interessante esse Deus não te demores, porque esse Deus não te demores está muito ligado a Deus. Eu converti meu coração, eu entendi a tua verdade, eu mudei. Agora me livra de tantas consequências, me livra dessas consequências, muda a minha história, livra-me das consequências do meu próprio erro.
Não demora-te, Deus, para me ajudar. Sabe, isso é um texto, gente, esse texto, ele diz que lia esse texto e chorava, porque ele pensava no tempo que ele ficou preso, ele pensava nas consequências dos seus pecados, ele pensava no tempo que ele desobedeceu ao Senhor, nos momentos que ele ouviu a voz do Senhor, mas não obedeceu a Ele. E ele diz que nesse momento ele fez, vou para a casa de recuperação, e aí ele foi, e aí entregou a vida dele lá ao Senhor. E hoje é um servo de Deus em uma igreja lá em Cabedelo. No fim, gente, às vezes a gente está aqui preso em muitos cativeiros, preso em muitas coisas, a gente tem desprezado algumas coisas do Senhor. A minha oração é que a gente possa converter o nosso coração a Ele e que Deus possa mudar o nosso destino, que Deus possa cuidar da sua vida e que você possa parar de lembrar de tudo que lhe trouxe tantos momentos tristes e que você possa começar a colocar a sua mente naquilo que lhe traz esperança. E aquilo que nos traz esperança, gente, é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?